Olha o charme. Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que vamos falar sobre o quê? Falaremos aqui sobre a nossa querida estilística, também chamada em alguns lugares de linguagem, beleza? Então também é chamada de linguagem. Análises interessantes sobre a linguagem, a gente vai conversar bastante coisa por agora, beleza? Também é uma das poucas bancas de concurso que acabam trabalhando com esse conteúdo. Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá. Pegando aqui para começar, temos o seguinte. Assinale a frase abaixo em que os termos sublinhados caracterizam uma antítese Então é aquela ideia, né, de antítese que tem tudo a ver com estilística, figuras de linguagem de forma geral. A gente já conversou sobre antítese, né, a oposição entre dois elementos, né, palavras opostas colocadas em um mesmo enunciado, mas sem criar uma nova ideia, sem criar uma ideia que seja incoerente, vamos dizer assim, né? Então o que temos aqui? Olha só. O político deve buscar aprovação, porém jamais o aplauso. Não temos oposição aqui, não conseguimos olhar para isso como uma oposição. Eu vejo, mais uma vez, um processo gradativo aqui, né? Uma gradação, porque a ideia, então, de que o aplauso vai além da nossa querida aprovação. Talvez uma ideia mais ligada à fama, né? A fama é que traz o aplauso, não é a aprovação pura e simplesmente, beleza? Então, o aplauso seria uma aprovação mais intensificada, mais intensa, ok? Com os pequenos, o governo ruge como um leão. Com os grandes, mia como um gato. Beleza, então aqui, ó, nós temos claramente uma relação metafórica, né? Então, há uma linguagem figurada, mas não são opostos. Temos linguagem figurada marcando mais uma vez uma gradação, que marca uma gradação. Beleza? Então, tá perto, hein, gente? Beleza, pegamos. Não temos oposição. Temos leão mais forte, né? E gato mais simplesinho. A diferença entre o presidente Clinton e mim é que ele tem contra si uma maioria organizada. E eu tenho a favor uma maioria desorganizada. Então, nossa resposta é letra C de cara, caramba, cara, caraô, porque as palavras contra, contra e a favor são opostas. E a favor, né, a expressão a favor, estão sendo usadas com esse sentido opositivo. Beleza? Então, aqui percebe-se que há a construção de uma antítese, sem medo de sermos felizes, podemos afirmar isso. Beleza? A extensão é o sinal do meu poderio. O tempo é o sinal da minha impotência. Não temos nas duas palavras marcadas uma antítese. Internamente, nós podemos entender que poderio e meu poderio e minha impotência, formam uma antítese, ou seja, a frase tem antítese, mas não é por meio do quê? Dos elementos que foram destacados, né? Então, a frase apresenta uma antítese. Uma antítese. Fechou? O que é lei hoje não o é amanhã. Hoje não são opostas, tá, gente? Não são palavras opostas. Cuidado, assim como dia não costuma ser entendido como oposto de noite, a menos que esteja sendo utilizado em linguagem figurada. A gente às vezes pode fazer uma construção assim, sei lá, há momentos em que sou dia e há momentos em que sou noite. Aí sim, você está contrapondo dois momentos. Mas hoje e amanhã é uma noção de continuidade, não é oposição, né? Oposição é presente e passado. Oposição talvez seja o ontem e o hoje. Aí a gente pode até conversar sobre isso, beleza? Mas, respostinha, letra C,
tranquilamente para a nossa vida. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha. O que nós temos? Observe o fragmento abaixo de uma carta pessoal. Beleza. Rosa, esta é a última carta que te escrevo. Brevemente embarcarei num navio que me levará a um país distante, de onde não sei se voltarei. Antes de separarmos, escrevo-te esta carta como despedida. Aqui a gente tem uma tensãozinha aqui, tá? O nível de linguagem nessa carta pode ser classificado como... Então presta atenção. Quando a gente analisa as relações de nível de linguagem, essas aqui são as classificações possíveis, tá? Nível de linguagem. O que a gente vai entender? Eu não concordo com essa resposta que foi dada aqui, mas eles levaram em consideração essa ideia de uma carta pessoal. Vou explicar para vocês. Mas vamos começar pela noção do seguinte. Temos dois níveis básicos, que são o nível formal e o nível informal. Beleza. O que é o nível formal e o nível informal? A linguagem formal seria a linguagem mais bem cuidada. A linguagem em que com a qual você toma muito mais cuidado para o uso, porque você vai usar em contextos que te exijam um posicionamento linguístico mais formal, formalidade, beleza? O informal é este aqui, esse mesmo que a gente usa, ele é um culto informal, né? Por quê? Porque eu me utilizo aqui de posições diferentes, até porque a oralidade é diferente da escrita. Então, basicamente, o que a gente entende como culto formal? Culto, padrão culto, significa pra gente, basicamente, a ideia do seguinte. Culto tem a ver com norma culta, obviamente, né? Mas um uso mais próximo, vamos dizer assim, mais próximo da norma culta, que a gente encontra tranquilamente nessa carta. Então, ó, Rosa, esta é uma breve carta que te escrevo, brevemente embarcarei num navio que me levará a um país distante, de onde não sei se voltarei. Antes de separar-nos, escrevo-te esta carta como despedida. Então, você percebe que uma das marcas do uso culto é o uso de ênclise, porque no inculto, né, a gente tem essa marca como uma marca mais informal mesmo, tá? A gente não usa ênclise na informalidade. Por isso que eu vou discordar um pouco da resposta dada aqui pela banca, beleza? Quando a gente entra numa noção, então, de formal, para que a gente analise o formal, a gente vai precisar analisar a ideia do seguinte: o contexto de uso, pelo que a banca está indicando aqui, tá? Quando estamos diante do informal, também vamos levar em consideração o contexto de uso. Isso eu estou analisando a partir do quê? Da visão da nossa querida FGV. Esse contexto de uso vai influenciar principalmente nas escolhas lexicais, ou seja, nas palavras. Por isso que eu não concordo tanto. Mas o que acontece aqui? Uma carta pessoal é um contexto informal, porque ela é pessoal, é diferente de uma carta comercial. Beleza? Então, é informal porque envolve um processo de intimidade. Temos uma relação de intimidade mais forte. Onde a gente pode encontrar isso? A gente pode encontrar isso, por exemplo, com o uso dessa segunda pessoa marcada aqui, né? Esta é a última carta que te escrevo, não lhe escrevo, né? Brevemente embarcarei num navio, até o próprio uso do num, em alguns casos, que me levará a um país distante de onde não sei se voltarei. Antes de separar-nos, escrevo-te esta carta como despedida. Então, o contexto é informal, mas a gente já encontrou, por exemplo, marcas de norma culta aqui, de padrão culto, por exemplo, o uso da ênclise. Então, a nossa relação para a FGV é letra B de bola,
Por quê? O informal vem de onde? Do contexto, né? Vem do fato, é assim que a gente pode pensar, somente assim, do fato de ser uma carta pessoal. É a única explicação existente na nossa vida. Fechou? O erudito, né? Erudição tem a ver com vocabulário, tem a ver com a utilização de estruturas linguísticas mais antigas. Né? O erudito é o acadêmico, né? Assim, a linguagem sem nada próximo da informalidade e muito marcado com uma linguagem, um nível de linguagem mesmo, de vocabulário muito maior. O inculto formal é muito tenso, assim, mas dá para a gente pensar. Inculto formal é a falta do culto, ou seja, ali a norma culta sendo mais ferida, mas utilizada em um contexto formal. Então, por exemplo, se você pega alguém que não é letrado de forma completa, né? Não é um falante culto. Falante culto para a linguística é aquele que completa o nível superior. Mas vamos dizer que você está ali com alguém que comete um nós vai, mas ele fala isso dentro de um contexto mais formal. Ele fala isso, por exemplo, para o chefe dele numa reunião. Nós vai dar um jeito, chefe, calma. O contexto é formal. Então, a gente entende dessa maneira, beleza? E aí o inculto é a falta do culto, beleza? Então, vamos realmente de letra B, ainda que eu possa discutir aqui, mas não vai adiantar, né? Então, para a FGV, formal e informal tem a ver com contexto. Já guardou essa informação? Ela é essencial para a continuidade. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha, nós temos o seguinte. Assinale a frase que não mostra marcas de linguagem informal. Então, aqui a gente precisa conversar algumas coisas, ó. Não mostra marcas de linguagem informal. Fechou. Os animais pastam, a gente come. Temos um problema aqui. Qual é o problema aqui? Opa, peraí que não é essa cor. Quando temos a alternativa incorreta, a gente não usa essa cor, né? A gente tem o seguinte, ó. Os animais pastam, a gente come. Vou colocar aqui no cantinho para você lembrar, ó. O uso. Vou botar para você realmente lembrar no seu futuro aí, ó. O uso do agente, separado, claro, né? Agente, em lugar de nós, é informalidade, é informal. Beleza. Então, a gente aqui, ó, informal, seria os animais pastam, nós comemos. Aqui seria a formalização, né? Beleza. A mesa mata mais gente do que a guerra. Perfeito. Aqui a gente não tem nenhuma marca de informalidade. Gente é um substantivo que existe, tá? Mas ele está funcionando aqui como um peguinha. Por quê? Você olhou lá em cima e viu o agente. Então tem gente que haja gente, né? Há pessoas que vão pirar nisso aqui. A gente é informalidade. Não, é o uso do agente em lugar de nós. Primeira pessoa do discurso. Fechou? Tem tempo que eles não vêm aqui. Olha só. Já vou marcar aqui para vocês. E vamos conversar uma coisa importante. Ó. O uso do verbo ter, que é muito produtivo hoje, de verbo. Vou botar de verbo. Vai. De verbo. Ter. Ficou feio esse de, né? O uso do verbo ter com sentido temporal e existencial é marca de informalidade. Ó. Temporal e existencial é informal. Ainda que seja muito produtivo, e eu acho, inclusive, que logo, logo ele vai passar a ser aceito. Esse uso é tão produtivo nesses novos sentidos, substituindo o verbo haver, principalmente, que é tão produtivo que a gente usa hoje o possuir com o sentido de ter, que era o sentido original do ter, né?
sentido de posse. Fechou? Então aqui, ó, tem tempo. Me disseram que a verdade apareceria. Aqui a gente tem também uma outra marca de oralidade, ó, de informalidade, porque, segundo a tia Norma, não se inicia período, presta atenção, ó, não se inicia período, essa costuma ser, inclusive, uma das poucas regras de ênclise real, tá? Não se inicia período por pronome oblíquo. Não podemos iniciar por pronome oblíquo, certo? Então aqui nós teríamos, ó, disseram-me que a verdade apareceria. Tem tempo que eles não vêm aqui. Faz tempo que eles não vêm aqui. Ou há tempos eles não vêm aqui. Eles vieram com um disse-me disse. Mas não acreditei. Neste caso aqui, ó, a expressão é considerada informal. Porque é de uso mais oralizado, tá? Considerada informal. Não quer dizer que está errado, pelo amor de Deus, tá? Eles vieram com boatos, por exemplo, seria a palavra que nós usaríamos aqui nesse lugar. Tranquileira? Pegou visão? Conseguiu capturar junto comigo? Então, mais uma vez, resposta letra B de bola de fogo. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha, nós temos o seguinte. Observe o seguinte trecho. Que é isso, meu irmão? Não vem com essa, não. Os gringos gostam sim de nossa cidade, mesmo que a gente cobremos caro as camisas aqui na praia. O importante é que a gente mostra alegria. Meu Deus. Que é a nossa marca. Não desiste, não, que a coisa vai melhorar. Abaixo estão 5 características, presta atenção, ó. 5 características mais especificamente ligadas à língua falada. Mas uma delas também é marca da linguagem popular. Preconceituoso isso aqui. A opção que mostra sinais simultâneos da língua falada e da linguagem popular é: eles entenderam linguagem popular como uma linguagem inculta. Certo? Então, ó, é uma linguagem inculta e muito presente na língua falada. Beleza. A fala é muito rápida, né? Esse trecho aqui, inclusive, ele é muito artificial, né? Mesmo que a gente cobremos caro as camisas, quem faz uma construção como a gente cobremos, vai fazer as camisas, que inclusive é o plural mais utilizado hoje, né? Você marca só o primeiro elemento, o segundo elemento fica automaticamente no plural dentro da nossa cabeça, né? A ideia aqui, ó, é que a linguagem inculta, então, tem relação direta com quem? Com a norma culta. Então, se ela é inculta, a gente tem que analisar que ela vai apresentar, dentro dessa visão da FGV, o quê? Erros gramaticais. E aí vão ser chamados de erros mesmo. Por quê? Porque a gente está pegando a norma, né? Tendo a norma como base, são erros. A presença de muitos vocativos não é linguagem inculta. A utilização de neologismos também não. Isso aqui é muito marcado na fala. Isso aqui é muito marcado na fala. O uso de tratamentos informais, muito utilizado na fala. Lá no, por exemplo, agente. A ausência de marcadores textuais é muito utilizado na fala. Por que eu não preciso tanto de marcadores? O que são marcadores textuais? São conectivos. Por que eu não preciso de tantos conectivos na fala? Porque a própria expressão e a entonação resolvem o problema. Entenderam? Então, de forma geral, eu tenho outros marcadores textuais típicos da fala, e aí, né, aí, então, sacou? A gente tem, sacou? Olha só. Mas a única coisa que coexiste como marcação da língua falada e da língua popular é a presença de erros gramaticais.
Onde está esse erro gramatical? Lá, principalmente no agente cobremos, mesmo que a gente cobremos, ó. Cobremos, mesmo que nós cobremos. Que é a mistura, né? Na verdade, isso aqui tem uma explicação bonitinha, que é a concordância com a pessoa do discurso, né? É a concordância, é uma concordância ideológica, né? Ideológica em que sentido? No sentido de que concorda com a ideia. A gente é a representação da fala do nós. Então, é um processo bonitinho isso aqui, ó, tem um nome. Chama-se hipercorreção, tá? Hipercorreção é quando você tenta acertar tanto que acaba errando. Aquilo que está certo não te parece certo, ou aquilo que, né, a gente, mesmo que a gente cobre caro, aí você fala, caraca, peraí, mas não é cobre, porque é a gente, somos nós, então seu cérebro funciona de um jeito muito doido. Bora que só bora? Então, a respostinha, letra C de caraca, moleque, que dia, que isso? Então, pagodinho. Vamos ver? Próxima questão. O texto machadiano, olha que coisa doida, abaixo, que exemplifica integralmente pipipipopopó, a linguagem formal, ou seja, aqui agora a gente vai entender o contexto, né? Vamos ficar de olho principalmente para as escolhas lexicais, certo? Lexicais. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Isso aqui é considerada uma expressão informal. Aqui eu tenho marca informal. Certo? Porque quase caiu para trás, você tem principalmente o uso de uma linguagem mais figurada, e aí a gente quase não usa isso, tá? A senhora aposto que nem sonhava comigo, entretanto, eu quase ouvia a sua respiração. Também temos aqui uma marca que é aposto, né? Isso aqui é considerado pela galera o quê? Né, de forma geral, uma marca de informalidade. Uma marca informal. Aposto, realmente é mais utilizada principalmente na fala, tá? Você não vai... Aposto você dá uma modificada no sentido desse verbo, né? Não é uma aposta mesmo, é um duvido, né? Duvido que a senhora sonhasse comigo, né? Fizeste bem. Não te perdoaria se preferisses a outra, a lambisgoia. Eu acho essa palavra simplesmente genial. Que aqui nos querem impingir por grande coisa, ou seja, meter pela goela, tá? Impingir é forçar, enfiar a goela abaixo. A lambisgoia é uma marca informal. É sensacional essa palavra. É uma das palavras mais geniais que existem na língua portuguesa. Interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos, alta e magra, cabelo entre louro e branco, asseadamente vestida. Achamos a nossa resposta. Nossa respostinha, letra D, porque não há marca lexical informal. A gente vai poder afirmar isso tranquilamente, tá? Então, ó, não há marca lexical de informalidade. Pegou? Beleza, ó. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Então aqui, ó, nhonhô é uma corruptela de senhor passa a senhor. Aqui a gente pode até colocar o sinhá, ainda que esse sinhá já tenha se tornado alguma coisa mais formalzinha, né? E de senhor vira por redobro nhonhô. Na verdade, vira primeiro nhô e denotando cuidado, denotando preocupação, temos nhonhô. Não é o nhonho, é nhonhô, tá, gente? Então, aqui, ó, marca de informalidade. Então, você já percebeu que
como nós estávamos em formalidade. Aqui a gente precisa prestar muita atenção no seguinte. As frases são todas de quem? De Machado de Assis. O texto machadiano, Machado de Assis, ou seja, escrita pelo mestre, né? Então, dificilmente você teria que se preocupar com problemas da norma culta. Pelo contrário, inclusive Machado de Assis é utilizado até hoje em algumas gramáticas como exemplificação daquilo que é certo. Então, como nós temos uma linguagem, e aí você vai perceber muito claramente que eu tenho uma adaptação também para um alcance mais tranquilo. Fechou? Bora que só bora, bora que só bora. Tamo indo bem, hein, gente? Tamo indo bem. Quero te convidar, você já sabe, ó. Se inscreve, subscribe, ok? Entra no nosso grupo, é só aponte, eu acho tão legal quando falam isso, ó. Aponte sua câmera para este QR Code, tá? E aí venha para o grupo, ele vai ser movimentado essa semana. Não sei quando você está assistindo também, mas vai estar movimentado provavelmente na hora. A gente está gravando aqui no meio de fevereiro, eu estou saindo de uma dengue hemorrágica. Coisinha boba. Mas já estamos melhorzinho. E me segue lá no Prof. Wagner Santos. Fechou? Bora que só bora, bora que só bora. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês sabem disso. E nós nos encontramos no próximo bloco. Bora que só bora, bora que só bora.